Olá pessoal, depois de analisarmos a função da palavra que em suas várias ocorrências nas músicas Futuros Amantes de Chico Buarque, Se Eu Quiser Falar com Deus do Gilberto Gil, Lembra de Mim do Vitor Martins e do Ivan Lins e Tempo Perdido da banda Legião Urbana, vamos ver outras funções dessa palavrinha. Vejam aqui. Meu bem-querer tem um quê de pecado acariciado pela emoção. Você percebe que o quê está acentuado. Não é muito comum que a palavra quê seja acentuada, mas há algumas situações, eu vou destacar duas, em que ele é acentuado. Uma delas é essa, em que o quê funciona como um substantivo. Aqui ele vai funcionar como um substantivo. Quando é que o quê funciona como um substantivo? Quando ele vier precedido de um artigo. Geralmente é um artigo indefinido, como um, né? Aí ela tem um quê de mistério, esse quê é acentuado. Se eu disser sua redação possui ou apresenta, aqui é um i, possui 15 quês. Então observe que esse quê aqui é um substantivo. E aqui ele não veio precedido de artigo, veio precedido de um numeral cardinal, Então o que será substantivo, terá função de substantivo quando vier precedido de um determinante. Pode ser um adjetivo, pode ser um pronome, pode ser um artigo, pode ser um numeral, ok? E ele é sempre acentuado. Em que outra situação ele é acentuado? Aqui nesse slide, sim, observe essa aqui, olha, que você ainda não começou a estudar, ele é acentuado e vem seguido de um sinal de exclamação, né? Então, quando ele é acentuado e vem seguido de um sinal de exclamação, ele é considerado uma interjeição. Então, esse que aqui pertence à classe das interjeições, correto? Agora, na estrutura sintática, ela tem um quê de mistério, sua redação apresenta 15 quês, meu bem-querer tem um quê de pecado, observe, sempre vem um antecedente, um termo determinante, especificador da palavra que, e isso faz que ela funcione como um substantivo, portanto, acentuada. Na segunda frase, temos aqui um fragmento do poema Indianista, do poeta maranhense Gonçalves Dias. Ele diz, o guerreiro parou, caiu nos olhos, tanta dor caiu nos olhos, tanta dor caiu nos olhos do guerreiro, né? Que a dizedora voz fraqueou-lhe. Ou seja, esse que aqui introduz uma oração que traz o efeito, o produto, a consequência de algo. Veja que aqui tem a dizedora voz nessa oração, fraqueou-lhe, sua voz ficou fraca. É isso que a frase quer dizer. Dizedora é porque você diz com a voz, você fala com a voz. Então a voz do guerreiro, ela fala do Juca Pirama, ficou fraca. Por que ela ficou fraca? Veja antes, por causa de tanta dor. Então a voz fraquear, ficar fraca, é uma consequência de haver tanta dor nos olhos do guerreiro. Portanto, se trata de uma conjunção subordinativa adverbial consecutiva, ou seja, apresenta uma consequência. Quando você diz também que ela gritou tanto durante o show que ficou rouca, que perdeu a voz, perder a voz é uma consequência de ter gritado tanto, né? Então ela gritou tanto durante aquele show que ficou sem voz. Então ficar sem voz é um efeito, é uma consequência de ter gritado tanto. Assim, a palavra que introduz esta oração, que é uma adverbial consecutiva, ela é uma conjunção consecutiva, ela apresenta uma consequência, correto? Depois temos aqui o seguinte, quase que caí da escada ontem. Quase que caí da escada ontem. Eu coloquei uma segunda frase, deveria estar aqui embaixo, mas não tem problema. Quase que caí da escada ontem. Esse que aqui é conhecido como uma expressão ou palavra expletiva. Palavra que se pode expelir do texto, que pode ser suprimida do texto e ela não vai alterar as relações sintáticas ou as relações de sentido da frase original, ou seja, ela não faz falta, não é? Então eu posso dizer, quase caí da escada ontem. Então veja, eu vou eliminar o quê?
A frase original é quase que caí da escada ontem. A informação é essa, claríssima. Eu quase caí da escada. Se eu tiro o que da frase quase que caí da escada ontem, permanece a mesma função e os termos sintáticos permanecem com as mesmas funções também, além de permanecer o mesmo sentido, né? Quase caí da escada ontem. Depois, não sabemos quando que ela chegará. Então, veja, não sabemos é uma oração, né, que expõe um desconhecimento, uma desinformação, e a segunda oração traz a ideia de tempo desconhecido para um evento. Que evento? O evento de ela chegar. É essa a ideia, essa informação. Não sabemos quando que ela chegará. Eu mantenho essa mesma informação se eu suprimir o que? Correto? Olha, não sabemos quando ela chegará. E a palavra ela, que é um pronome pessoal do caso reto, se mantém na função de sujeito e nós percebemos a informação continua exatamente a mesma. Neste caso, quando a expressão que pode ser suprimida, expelida do texto, ela é chamada de expressão ou palavra expletiva. Mas também uma banca pode chamar de palavra de realce ou expressão de realce, correto? Então, é expletiva ou de realce. Às vezes, essa palavrinha aqui, quando funciona como uma expressão expletiva, ela vem acompanhada do antes um pouquinho, né? Então, eu é que resolverei o problema. Você diz, eu resolverei o problema. Eu é que trouxe o livro. Tiro é que eu trouxe o livro. Então, às vezes, não é o que somente ou sozinho que é expletivo. Ele vem acompanhado, antecedido, do verbo ser na terceira pessoa de singular, né? É que. Então, a estrutura é que vai ser suprimível, que vai ser expletiva, que vai ser de realce. A sua ausência não comprometerá a estrutura sintática nem a estrutura semântica do texto. Sobretudo, a estrutura sintática não vai comprometer. Eu digo sobretudo porque quem coloca o é que muitas vezes quer passar uma ideia de expressividade. E isso é importante, isso não é pouco. Mas quando você puder suprimir o é que da frase e a estrutura sintática se mantiver a mesma, né, não faz falta para a estrutura lógica da frase, é porque o é que é uma estrutura expletiva ou de realce. Nós veremos daqui a pouco numa questão. Bom, então, depois temos outro, que não eu, fará essa viagem perigosa com você. Esse que aqui equivale a mas. Outro, mas não eu, fará essa viagem perigosa com você. E se ele equivale a mas, ele vai funcionar, esse que, como uma conjunção opositiva ou conjunção mais conhecida, né? Ou uma conjunção adversativa. Ou seja, ele vai ser o que o mais é na gramática. Mas é uma conjunção adversativa ou positiva, como porém, como contudo, como no entanto, como entretanto, como todavia. Então, o que também vai exercer essa função de conjunção adversativa. Afinal de contas, tem um valor de mais, né? Outro, mas não eu, fará essa viagem perigosa com você. Depois temos, que longe esses alunos moram. Que longe esses alunos moram. Observem que o que aqui acompanha um advérbio. Estão percebendo? O que acompanha um advérbio de lugar, longe. Se eu fizer uma oração e disser assim, olha, que lindos são aqueles pássaros. Que lindos são aqueles pássaros. Ora, aqui o que está ligado a um adjetivo. Ora, quando a palavra que estiver associada, ligada a um advérbio ou a um adjetivo como nessa frase aqui, né? Que longe esses alunos moram. E a um adjetivo como nesta outra, que eu coloquei aqui em vermelho. Que lindos são aqueles pássaros. Então aí o que agora vai funcionar como advérbio. Você sabe por quê? Porque o advérbio é aquela classe gramatical que indica diversas circunstâncias, tempo, lugar, intensidade, causa, consequência, finalidade, conformidade, etc. E se liga a verbo, se liga a advérbio, a um outro advérbio, ou a um adjetivo. Aqui nessas duas frases, que longe esses alunos moram, ou que lindos são aqueles pássaros, o que está ligado a um advérbio, e aqui na outra ele está ligado a um adjetivo.
Portanto, ele vai funcionar como advérbio também. E que tipo de circunstância, professor? Ele indica advérbio de intensidade. Advérbio de intensidade. A gramática registra que, nesse caso, esse que tem o valor de uma expressão que nós não usamos muito, ela não é usual, né? Já está aí na lista de arcaísmos, que é o quão. Né? Quão longe, quão lindos são aqueles pássaros, tá? Então aí é um advérbio de intensidade. Depois vocês estão vendo aqui o que está acontecendo ali. Trata-se de uma oração interrogativa, portanto, esse que é empregado no início, com o ou não antes dele, que nós costumamos sempre, ou quase sempre, né? Nós costumamos usar o que está acontecendo ali? O que você comprou para mim, né? Então, esse que aqui vai ser um pronome, olha, um pronome interrogativo, tá? Pronome interrogativo, vamos colocar aqui, pronto, pronome interrogativo, tá? Agora, depois temos o seguinte, que alegria ver você, que alegria ver você. Agora, o que está numa frase exclamativa, não é interjeição, porque ele não está acentuado e não vem imediatamente seguido de um sinal de exclamação, mas está numa oração exclamativa, né, acompanhando um substantivo. Neste caso, o que vai funcionar, vamos puxar a setinha para cá, olha, vai funcionar como um pronome indefinido. Mas, se a banca disser que esse que acompanha a alegria, que é um substantivo, todos sabem, né? É um substantivo, que ele é um pronome adjetivo ou de função adjetiva, a banca está certa. Isso é uma afirmação correta. Por quê? Porque se a alegria é substantivo e o que acompanha esse substantivo, ele está fazendo o papel de um adjetivo. Afinal de contas, a classe gramatical que nasceu com essa finalidade de acompanhar o substantivo, determinando esse substantivo, especificando esse substantivo, caracterizando, qualificando, foi o adjetivo. Neste caso, não é um adjetivo que está ao lado de alegria, é a palavra que. Então, ela vai fazer o papel de um adjetivo. Quando eu digo que alegria ver você, isso quer dizer que é uma alegria imensa. Então, ele faz aí o papel de imensa, né? Que alegria imensa, que grande alegria. É isso que o que está fazendo aí. Ele está funcionando como um adjetivo de alegria, dizendo provavelmente que é alegria imensa ver você, que grande alegria ver você. Então, o que acompanhando um substantivo vai funcionar como pronome indefinido ou pronome adjetivo. Há bancas que colocam as duas denominações, né? Ou três, né? Pronome adjetivo indefinido, correto? Isso acontece quando ele acompanha um substantivo. Eu digo assim, que confusão é essa? Que confusão é essa? Confusão é substantivo. Portanto, o que é um pronome adjetivo indefinido, tá? Vamos às questões acerca da função dessa palavrinha aí monossilábica. Vejam, a questão da Carlos Chagas, de 2026. Retoma um termo mencionado anteriormente na crônica, a palavra sublinhada em. Eu deixei aqui, turma, apenas as frases das alternativas. Não achei necessário colocar aí os fragmentos maiores, né, da crônica. Quando ele diz retoma um termo mencionado anteriormente na crônica, então você vai procurar, não perca seu tempo, procure o que como pronome, olha, como pronome relativo. Porque é o pronome relativo que, né, aliás, como qualquer outro pronome relativo, né, que tem essa função de fazer uma coesão referencial anafórica, ou seja, de fazer uma menção, uma alusão a um termo anterior, de retomá-lo ou ainda de representá-lo para evitar a repetição desse termo, né? Então você vai procurar uma alternativa em que o que seja um pronome relativo, tá? É quando ele equivale ao qual, a qual, os quais ou as quais, né? Então vamos ver aqui, olha. Deixa com ele, seu burro. Não vê que eu não posso segurar nada? Não vê que eu não posso? Observe que aqui não há condição de o que retomar termo anterior, porque aqui ele introduz o complemento do verbo ver.
não vê que eu não posso segurar nada, esse que aqui funciona como conjunção integrante, porque ele introduz uma oração que eu posso substituir por isso. Não vê isso? Né? Quem vê, vê algo. Então, quando o que introduz uma oração com valor de objeto direto de um verbo, ele vai ser uma conjunção integrante, correto? Então, aqui, o que é conjunção integrante não é a resposta, estamos procurando um pronome relativo. E é uma dica boa, isso não é 100% correto, mas facilita a sua vida na hora da prova, é que, em geral, quando o que é pronome relativo, na estrutura da frase aparece um substantivo antes, né? É evidente que eu estou contando com uma ordem, né, direta, uma ordem canônica da frase. E aí você vê um verbo, olha, e o que completa o sentido desse verbo é uma prova de que ele não é um pronome relativo, é conjunção integrante, correto? Do mesmo jeito na letra B de bola. Acompanhe. Mal se passaram alguns minutos, senti que a pasta de cima escorregava mansamente do meu colo. Eu senti isso. Então, o que também conjunção integrante introduz uma oração que tem o mesmo valor sintático da anterior, né? Introduzida pelo quê? De objeto direto. Essa aqui é objeto direto de sentir, como a anterior é objeto direto de ver, tá? Na letra C temos, compreendi que ele prezava acima de tudo a sua pasta e deixei que a tirasse. Também não pode ser, porque o que aqui também vai ser uma conjunção integrante. Veja, compreendi o quê? Que ele prezava acima de tudo a sua pasta. Então, o que introduz uma oração com valor de objeto direto do verbo transitivo direto, compreender. Como nos casos acima da letra B, sentir aqui foi empregado como transitivo direto, e da letra A, que V foi usado também como transitivo direto, né? Eu compreendi isso. Veja, eu compreendi isso, portanto, conjunção integrante. Então, esse que também, se fosse destacado, seria conjunção integrante, né? Eu deixei que atirasse, eu deixei isso. Depois, na letra D, temos a mesma frase, mas o que destacado é o segundo que eu acabei de mencionar. Compreendi que ele prezava acima de tudo a sua parte e deixei que atirasse. Esse que também é uma conjunção integrante. Observe, em todos os casos, o antecedente é um verbo, tá vendo? Não é um substantivo. Isso facilitaria a sua vida na hora da prova, né? Você responderia com maior celeridade a questão, né? Então, aqui também conjunção integrante. Eu deixei isso. A resposta é a letra E. Veja, a mãe ferra outro em Serginho, que dispara a chorar. Esse que aqui está se referindo ao substantivo próprio personativo Serginho, porque ele representa Serginho. Veja, Serginho dispara a chorar. Então, ele é a palavra Serginho na outra oração, para evitar a repetição da palavra Serginho. A mãe ferra outra em Serginho. Serginho dispara a chorar. Para evitar esse tipo de discurso, se usa o pronome relativo. Que, quem, o qual, a qual, cujo, onde, né? Aqui é o pronome relativo que, né? E aqui também, né? Ele é substituído por o qual dispara a chorar. Portanto, resposta letra E, tá? Retoma um termo mencionado anteriormente na crônica, a palavra sublinhada em, o que retoma Serginho. Depois vamos a essa questão da Getúlio Vargas. Respondemos uma da FCC, a Carlos Chagas, e agora da Getúlio Vargas. Olha, observe os quadrinhos a seguir. Está fazendo o quê? Invadindo o sistema da faculdade para mudar a minha nota na prova que fiz ontem. A questão vai fazer uma alusão a esse que aqui, né? Você não tem aulas de ética nesse curso, não? Aí o outro diz... E sobre o que você acha que foi a prova? Sobre ética mesmo, mas ele está invadindo o sistema da faculdade para mudar a nota da prova que ele fez, né? O uso de pronomes é um importante recurso para a coesão textual, anafórica ou catafórica, né? Com base nisso, assinale a opção que identifica corretamente o referente do pronome relativo que. A quem ele se refere? É um termo anterior, porque ele é responsável pela coesão referencial, ele se refere a um termo, ele representa esse termo, ele retoma esse termo, mas é sempre um termo antecedente, o termo anterior, né? Então,
Com base nisso, assinale a opção que identifica corretamente o referente do pronome relativo que, no segundo quadrinho, aquele que eu destaquei, da tirinha. Então ele diz: eu estou invadindo o sistema da faculdade para mudar a minha nota na prova que fiz ontem. A questão ficou mais fácil, por quê? Porque, como quase sempre acontece, não é sempre, mas como quase sempre acontece, o referente do pronome relativo que é a prova. Por quê? E como é que eu vou saber, professor? Olha, a prova que fiz ontem. O que foi que eu fiz ontem? Eu fiz a nota, eu fiz a faculdade, eu fiz o curso, eu fiz a ética, né? Eu fiz a prova. Então, a prova que eu fiz ontem, esse que aqui é a prova. Olha, vamos provar, né? Olha, veja, a prova fiz ontem a prova. Então, esse que é a prova, portanto, é a resposta, a letra D de dado. E se você ficar desconfiado, eu não tenho segurança que realmente é a prova, então vá substituindo por outros termos antecedentes para ver qual é aquele que encaixa coerentemente naquele contexto, né? Fiz ontem a ética, não, a ética foi que ele não teve. Fiz ontem o sistema, não, as notas estão lá no sistema, você não fez. A faculdade e uma equipe específica foi responsável por fazer esse sistema. Eu fiz a nota, não, você obteve uma nota, você quer saber qual foi. Você fez uma prova e o efeito disso é ter uma nota boa ou não, né? Eu fiz o curso, não, você está fazendo, você fez realmente a prova, portanto é essa a resposta, a letra D. Tá? Outra questão da Fundação Getúlio Vargas, vejam, assinale a frase em que a expressão é que faz parte da estrutura sintática da frase, não sendo expletiva. Pronto, como eu expliquei numa aula teórica, às vezes a palavra que sozinha, né, ela é uma palavra de realce ou uma palavra expletiva, ela sozinha, né? A saudade, tanta saudade que eu tenho, saudade eu tenho, esse que pode ser suprimido da oração, mas às vezes não é o que somente, né? Às vezes é o é que, né? Então fui eu que trouxe o livro, eu trouxe o livro, eu tiro fui e tiro o que, eu trouxe o livro, né? É ele que resolve o problema, ele resolve o problema, eu tiro o é que e fica uma estrutura correta. Então, às vezes a expressão é que e não apenas o que é uma expressão expletiva ou de realce, tá? Vamos ver como é que você vai fazer. Primeiro, se ele quer a frase em que a expressão é que faça parte da estrutura sintática, não seja suprimível, não seja expletiva de realce. Se de realce é aquela que você tira e não faz falta nenhuma estrutura sintática da frase. Então vamos fazer assim, olha, vou suprimir em todas, tá? Vou tirar em todas. Em uma ela vai ficar sem sentido. É aquela que vai ser a resposta, tá? Porque se eu tiro o é que e a oração, o discurso fica sem sentido, é porque ela é indispensável à estrutura sintática, é o que a banca quer. Vamos ler? Olha. Se ninguém é insubstituível, por que na hora da minha morte eu mesmo vou ter que ir? Tá vendo? Não mudou nada. Eu posso ler com o é que, sem o é que, e não muda nada na estrutura. Se ninguém é insubstituível, por que na hora da minha morte eu mesmo vou ter que ir? Tá vendo? Depois, os homens é que concebem na cabeça, as mulheres no seu ventre. Os homens concebem na cabeça, as mulheres no seu ventre. Não muda nada também. Então ela é dispensável, como na letra A. Agora, na letra C, o mal da humanidade é que está cheia de gente. Vou tirar o é que. O mal da humanidade está cheia de gente? Realmente não está certo. O mal da humanidade está cheia de gente. Veja que essa falta de concordância até ajuda você a perceber que a expressão é que é indispensável, ela é fundamental para a composição lógica da estrutura sintática. Veja, o mal da humanidade é que está cheia de gente. É que a humanidade está cheia de gente. E o mal, aí se eu disser, vou tirar o é que, o mal da humanidade está cheia de gente, quando eu digo o mal da humanidade e tiro é que, espera-se uma concordância com o substantivo masculino mal, que aí mal com ela é um substantivo, né, nesta frase. E isso não se faz, porque também essa não era a intenção do autor da frase, né?
Então, esse aqui aí é indispensável, o mal da humanidade é uma oração principal, depois é que está cheia de gente, é uma oração subordinada, substantiva, predicativa, né? É aquela que vem depois de um sujeito, como o mal da humanidade, e um verbo de ligação, quase que especificamente o verbo ser. Aí é o verbo ser. Então, se eu disser, meu sonho é que você seja feliz, funciona como oração predicativa, que veio depois de uma oração que tem sujeito, meu sonho, e o verbo ser, meu sonho é. Como aconteceu aqui, o mal da humanidade é, o mal da humanidade sujeito do verbo ser, então o que vem depois é um predicativo. Está cheia de gente, é uma oração predicativa, né? Agora, na letra D, veja, não tenho problemas com a idade. A idade é que tem problemas comigo. Tirar o quê? Não tenho problemas com a idade. A idade tem problemas comigo, tá vendo? Então não muda nada. Quando eu digo a idade é que tem problemas comigo, a idade é sujeito de tem. E se eu suprimir o é que, continua sendo sujeito de tem, a informação continua sendo exatamente a mesma, tá? Então é de realce a expletiva. 1 a 1, somos todos mortais. Unidos é que somos eternos. Vamos ver agora? 1 a 1, somos todos mortais. Unidos, somos eternos. Também não altera nem o sentido original, nem a estrutura sintática da frase. Isso só acontece na letra C, por isso ela é a resposta. Tá? Repito o seguinte, às vezes não é apenas o que é expletivo. Oh, que saudades que eu tenho da infância, da minha vida. Oh, que saudades que eu tenho. Oh, que saudades eu tenho. Aí só foi o quê? Mas quando você diz, olha, fui eu, sou eu que resolvo o problema, fui eu que trouxe o livro, aí é o verbo ser com o quê? Porque eu posso dizer, eu trouxe o livro, eu resolvo o problema. Então esse fui, que, é, que, né, sou, que, são expressões expletivas, como nós vimos na questão anterior. Vamos ver agora desse Instituto IDECAN, né? Dentre as alternativas a seguir, assinale aquela na qual o termo que desempenha a função de conjunção. Aí o que é conjunção? Ele pode ser conjunção explicativa, quando tem o valor de pois ou porque, né? Entre que está chovendo bastante, entre que está chovendo bastante, ou seja, entre pois está chovendo bastante. Tá? Ele pode ser conjunção comparativa. Então, se eu disser assim, ela é menos estudiosa que o irmão, esse que é conjunção comparativa, ela é mais estudiosa que o irmão, né? Também é conjunção comparativa. Você tem grau de comparação por superioridade ou inferioridade. Ela é menos estudiosa que o do que o irmão, grau comparativo de inferioridade. Ela é mais estudiosa que o irmão, grau comparativo de superioridade. Então, a conjunção comparativa pode ser conjunção integrante também, né? Integrante também. Quando, vamos apagar isso aqui, quando introduz uma oração que pode ser substituída por isso. Então ela pode ser, vou tentar colocar novamente aqui, conjunção integrante. Quando introduz oração que possa ser substituída por isso. Então, conjunção integrante, conjunção explicativa, conjunção comparativa. E ainda pode ser conjunção consecutiva, quando introduz uma oração que traz a consequência de um fato exposto na oração principal. Então, pode ser uma conjunção também consecutiva, tá? Vamos ver aqui, ele quer um em que, o que desempenha a função de conjunção. Vamos lá? O público ainda se interessa em conhecer mais profundamente o universo que envolve as narrativas míticas. Não, esse que aqui é pronome relativo, porque ele se refere ao universo. Ele é o universo, veja, o universo envolve as narrativas míticas, tá? O qual envolve as narrativas míticas. Então não é a letra A, tchau, letra A. Eis os conhecimentos de que necessitamos. Eis os conhecimentos de que necessitamos. Esse que também é pronome
relativo, porque ele está se referindo aos conhecimentos. Vamos provar? Esse que, na verdade, é o termo conhecimentos. Necessitamos de conhecimentos. Então, se o que retoma o termo anterior, o termo antecedente, ele é pronome relativo, não é a resposta. E aqui também você pode perceber que esse que pode ser substituído por os quais, né? Se referindo a conhecimentos. Eis os conhecimentos dos quais eu tenho que manter a preposição de, pois quem necessita, necessita de. Portanto, não é os quais, é dos quais, né? Então, pronome relativo também não é a resposta. Na letra C, o público leitor de mitologia nórdica gostou muito do dicionário de mitologia que comprou. Esse que também é pronome relativo, que ele se refere ao dicionário de mitologia. Esse que aqui é o dicionário de mitologia. Veja, comprou o dicionário de mitologia, o qual comprou. O público leitor de mitologia nórdica gostou muito do dicionário de mitologia que comprou. O público comprou o dicionário de mitologia. Então, pronome relativo, tá? Então, não é a letra C também. Ficamos entre D e E. Vamos lá? Olha, veja só a letra D. O dicionário de mitologia nórdica foi tão lido que se tornou referência para o público. Pronto. Vimos a resposta. O dicionário de mitologia nórdica foi tão lido que se tornou referência para o público. Então, esse que aqui é uma conjunção. Observe que o enunciado nem diz qual é o tipo de conjunção, né? Mas basta você eliminar as outras, percebendo que nas outras alternativas o que vai ser um pronome relativo, e acerta a questão mesmo se não souber qual é a especificidade dessa conjunção, né? É uma conjunção consecutiva. Porque, vejam só, a consequência de ele ser tão lido, esse dicionário de mitologia nórdica, a consequência qual foi? Ele se tornar uma referência, tá? Tornar-se uma referência para o público o efeito é uma consequência dele ter sido tão lido, tá? Então, conjunção subordinativa adverbial consecutiva. Na letra E, a nossa letra D é a resposta. Na letra E temos: o acadêmico comprou a narrativa nórdica que estava na prateleira da livraria. Então, esse que aqui está se referindo, olha, a narrativa nórdica. Estava na prateleira da livraria, ou seja, a narrativa nórdica estava na prateleira da livraria. Né? Então, esse que se refere à narrativa nórdica, portanto, ele é também PR, pronome relativo, certo? Bom, letra D. Vamos a outra questão, que é essa aqui, do CESP-SEBRASP 2025, analista clínico. O que ele quer? O conceito é definido pela Associação Americana de Psicologia como um medo crônico, veja, esse conceito é definido como um medo crônico da destruição ambiental que varia de estresse leve a transtornos clínicos. O referente do vocábulo que veja que é uma questão simples do CESP-SEBRASP, né? Esse que aqui está se referindo ao substantivo medo, né? Esse medo varia de um estresse leve, a que é algo mais grave, são transtornos clínicos. Ele não está se referindo a estresse, né? Porque o que é um pronome relativo, ele se refere a quem vem antes, né? Ele não está se referindo à destruição. Observe quando ele diz, se você quiser a prova, é só ir substituindo, né, o que pela palavra que você acha que é o seu referente. Então, destruição varia de estresse leve a transtornos clínicos. Não, é o medo que varia, tá vendo? O medo e não a destruição, né? O medo varia de estresse leve a transtornos clínicos. Não é o conceito que varia de estresse leve a transtornos clínicos. É evidente se o texto estivesse aí, né, com suas outras partes, outros parágrafos, ficaria mais fácil de você analisar, você perceber que o que aqui substitui medo, se refere a medo, né? E também, olha, a Associação Americana de Psicologia varia de estresse, não é ela que varia de estresse, né? Então, alguns você elimina com facilidade. Agora, interpretando um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais de atenção, você vai perceber, lendo as outras partes do texto, que o que está se referindo ao substantivo medo, né, que varia de um estado para outro, tá?
Bom, então letra B. A outra questão, que é a sexta, da Consuplan, diz o seguinte: no trecho é muito provável que comecemos a ter quedas anuais acentuadas, o termo destacado deve ser classificado como? Aí que é mais fácil ainda. Olha, é muito provável que comecemos a ter quedas anuais acentuadas. Observe que esse que introduz uma oração substituível pelo pronome isso ou isto, né? Ou aquilo, não importa. É muito provável isso. Quando acontece esse fenômeno de a oração ser substituível por isso, que é uma conjunção subordinativa integrante, ou seja, aquela que apenas liga uma oração principal a uma oração subordinada substantiva. Ela não tem valor semântico, ela tem valor apenas sintático, né? E aqui, por exemplo, introduz uma oração subjetiva, né? Ela vai ter a função de sujeito do verbo ser da oração. É muito provável que comecemos a ter quedas anuais acentuadas, é muito provável. Então, esta oração introduzida pelo que? A oração subordinada substantiva subjetiva, ou seja, funciona como sujeito de é muito provável, que é a oração principal. Então, aqui letra C, a sexta questão. Depois temos a sétima questão do Instituto IBED, né? Tem o seguinte: no entanto, é fundamental lembrar, olha o que é aqui de novo, essa parece que vai ser bem fácil também, né? Ele diz, vou apagar aqui, é só o que, tá? Olha, veja, vamos aqui, canetinha, olha, veja, só o que. É fundamental lembrar que a tecnologia por si só não é suficiente para transformar o processo comunicativo, ou seja, é fundamental lembrar isso. Então, novamente, o que aqui é uma conjunção integrante. Agora, introduzindo uma oração que tem valor de objeto direto, essa, né, por si só, que a tecnologia por si só não é suficiente. Porque essa outra, para transformar o processo educativo, é uma oração subordinada adverbial final, indica finalidade. Essa introduzida pelo que vai até suficiente, ela funciona como objeto direto do verbo lembrar, que por sua vez, olha, é sujeito de é. Lembrar é fundamental, né? É fundamental lembrar é fundamental. Bom, então o comando diz que o que é pronome relativo, o pronome relativo que retoma corretamente o termo lembrar, já está errado, não é pronome relativo, é uma conjunção integrante, certo? Depois temos a oitava, que diz o seguinte, a quadrix, né? Não é só o CESP que faz questão de certo e errado, né? Bom, eu não sei se essas outras têm aquele caso de repercussão negativa. Com base no texto e nos seus aspectos linguísticos, julgue o item seguinte. Nos versos, há uma voz que canta, uma voz que dança, uma voz que gira. O pronome relativo que exerce função coesiva anafórica. Alguns teriam dificuldade com essa terminologia aqui, né? Então, se trata de pronome relativo, ele realmente tem a função de fazer essa coesão, né? Essa coesão, e é coesão referencial, não é coesão sequencial, né? Aí seria mais o papel das conjunções, tá? Então, é coesão referencial. E é uma coesão referencial em que ele se refere, ele menciona, ele retoma, ele alude a um termo que vem antes. Então, se ele se refere a um termo que vem antes, representando-o, ele tem essa função coesiva anafórica, tá? Então, aqui o item é correto. Veja, há uma voz que canta, esse que se refere à voz, a voz canta. Uma voz que dança, a voz dança, a voz, ou uma voz, né? Uma voz dança. Uma voz que gira, uma voz gira. Então, esse que está sempre representando o termo antecedente. Então, se é o termo antecedente, há aí uma anáfora, né? Depois, vamos a uma outra questão. Uma questão um pouquinho menos fácil, que é do CESP e SEBRASP. Vejam, no primeiro período do terceiro parágrafo, observe que eu deixei 2 parágrafos aqui, né? Para que houvesse um certo sentido, né? Para que vocês captassem melhor o conteúdo, as informações, eu deixei o segundo parágrafo e o terceiro. Ele diz, no primeiro período do terceiro parágrafo, o vocábulo que
é um pronome cujo referente, então já está dizendo que é pronome relativo, cujo referente é a palavra rentabilidade. Então veja, rentabilidade é uma palavra que vem antes do que, então ela pode ser o referente, mas pode ser. Você vai ter que analisar, vai ter que interpretar, vai ter que entender a estrutura da frase para saber se refere à rentabilidade ou a outra expressão. Essa é a dificuldade que existe quando a questão não é tão óbvia, né? Em que o que se refere ao termo imediatamente anterior. Veja, apesar de o Brasil ter ultrapassado a marca de 80% da população com algum tipo de acesso à internet, o país ainda apresenta um cenário de profundas desigualdades regionais e sociais no que se refere à qualidade, velocidade e estabilidade da conexão. Os dados da pesquisa TIC Domicílios 2023, realizada pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, revelam que 88% da população urbana está conectada, mas esse índice cai para 88% da população urbana. Agora, esse índice cai para 60% nas áreas rurais. As regiões norte, eu estou destacando isso que eu conheço, a prova tem itens de interpretação, ela faz referência a isso aqui, né, num dos itens. As regiões norte e nordeste apresentam baixos indicadores de infraestrutura e conectividade, sendo ainda dependentes de redes móveis instáveis, enquanto o sudeste concentra a maior parte dos investimentos em fibra óptica, né? E banda larga de alta velocidade. Veja que aqui também um certo aspecto comparativo entre regiões do país, né? Ele faz lá primeiro população da zona urbana, população da zona campesina, da zona rural. Depois ele faz um certo comparativo entre as regiões norte e nordeste com a região sudeste. Enquanto o sudeste concentra a maior parte dos investimentos em fibra óptica e banda larga de alta velocidade. Muito bem. Agora sim, veja, essa disparidade entre população urbana e população rural, entre as regiões norte e nordeste em relação à região sudeste, a disparidade segue a lógica, veja como escreve quem escreve bem, né? Ele coloca aqui uma ideia de disparidade no segundo parágrafo e começa o terceiro justamente com esse substantivo, estabelecendo uma relação lógica, uma ligação, uma associação entre o parágrafo anterior, que é o segundo, e o parágrafo posterior, que é o terceiro. Quem escreve bem, escreve assim, sem robotizar, sem artificializar, né? A disparidade segue a lógica de expansão, veja, a lógica de expansão do setor de comunicações no país, fortemente orientada pela rentabilidade, que privilegia centros urbanos e regiões com maior poder aquisitivo. Olha, eu creio ser muito fácil você reconhecer que o referente do que não é rentabilidade. O item está errado, porque é o seguinte, veja que fortemente orientada pela rentabilidade está entre travessões. Então, a estrutura lógica ou a informação principal é sem o que está entre travessões, que seria uma informação a mais, né? Uma explicação a mais. Vamos ler sem isso. A disparidade segue a lógica de expansão do setor de telecomunicações no país, que privilegia centros urbanos e regiões com maior poder aquisitivo. Então, na verdade, para mim parece muito claro que o que se refere ao setor, vamos apagar aqui, se refere ao setor de telecomunicações, não é isso, turma? Olha, de telecomunicações. Então, esse que se refere ao setor de telecomunicações. Mas, se você, né, porque a estrutura dispõe isso, sugere isso também, né? Mas se você, errando, ao meu ver, né, achar que ele se refere à lógica de expansão, também não se refere à rentabilidade. Você acaba acertando a questão. Mas acho muito clara a ideia de que é o setor de telecomunicações que privilegia centros urbanos e regiões com maior poder aquisitivo, ok? Então a resposta é errada, não se refere à rentabilidade. É isso.